E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é o 11º episódio da nossa 4ª temporada. É também o primeiro episódio da temporada lançado no segundo semestre de 2021. Depois de um rápido recesso que nós fizemos em julho, nas últimas 2 semanas nós voltamos a publicar episódios. Se você está chegando aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre história, teoria, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos programas de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios novos todo domingo e você pode ouvi-los em qualquer tocador de podcast, nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Spotify e o Deezer, no YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos podcasts, resenhas, textos de processo, crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio, que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra a descrição completa deste episódio, com todos os links do que nós vamos comentar e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de redes sociais, quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode ganhar uns lambejos do Titi em @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. O Tiwi continua se recuperando do seu último acidente. Quem acompanhou sabe do sufoco que foi, mas já está bem melhor. Em breve ele vai voltar a fazer as aberturas dos programas aqui comigo e, quem sabe, participar mais de outros programas futuros. Enquanto ele se recupera por completo, se você quiser e puder colaborar com a ração e os tratamentos desse cão azarado, no final da postagem você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e contribua com R$1, R$2, R$5 mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar o Não Pode Tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Como você deve ter lido aí no título, esta é a primeira parte de uma conversa sobre museus, decolonialidade e manuscritos mesoamericanos. Eu conversei com a pesquisadora Nicole Marziali e foi um papo absurdo de bom. A gente poderia deixar tudo em um episódio só? Poderia, mas tá na hora de começar a cumprir a promessa de lançar episódios mais curtos. Isso facilita pra gente e facilita também pra quem nos escuta e já tem 200 outros programas pra ouvir toda semana. Então, semana que vem, a gente lança a segunda parte dessa conversa. Neste episódio, a Nicole se apresenta, fala um pouco sobre as pesquisas dela e sobre museus e decolonialidade. No episódio que vem, a gente continua a conversa e fala um pouco mais sobre manuscritos mesoamericanos. Lembre-se sempre de que as coisas que a gente comenta estão na descrição do episódio. Agora chega de recados iniciais, bora lá para ouvir. Primeiro agradecer o convite, né, de participar, agradecer o interesse pelas minhas pesquisas e a oportunidade, né, de divulgar também um pouco do que eu estou estudando. Atualmente eu estou fazendo doutorado em Estética e História da Arte, né, no programa Interunidades em Estética e História da Arte, né, da Universidade de São Paulo.
e o meu mestrado foi em estudos culturais, mas desde o mestrado eu tenho estudado as práticas realizadas dentro dos museus e agora mais no doutorado eu tenho me interessado por essas estratégias de descolonização, né, do conhecimento, né, praticadas pelos museus por meio de exposições, de reorganizações de seus acervos, né, das mostras dos seus acervos, por meio de programas públicos, né, então isso tem sido feito de diversas formas e por diversos museus no mundo todo, né? Tem sido uma preocupação dos museus em diversas partes do mundo. Então, isso tem me interessado bastante. Que é isso para começar? Não, tá, como a apresentação tá ótima, assim. Bom, eu fiquei muito feliz de ler o seu texto que saiu na Colóquio e fui atrás de um outro artigo seu, entender um pouco melhor a sua pesquisa, daí esse convite também, e me fez pensar algumas coisas. A gente até pensou, vamos fazer um programa só específico sobre esse artigo, sobre manuscritos mesoamericanos, mas não, acho que a gente tem uma coisa um pouco mais extensa que acho que vale a pena. E, bom, disparou algumas coisas em mim, assim. A primeira vez que eu visitei um museu, aliás, foi quando eu entrei para a graduação em artes. Fiz a graduação em artes plásticas, entrei lá no finalzinho de 2004, e foi realmente a primeira vez que eu pude pisar no museu quando eu vim morar em Vitória, aqui no Espírito Santo. Eu vim do interior de Minas, né, e aquela coisa, cidade do interior, pouco acesso à informação, mesmo com uma criação ali que privilegiou leitura e estudo, não havia esse tipo de instituição por perto. E mesmo o conhecimento de que essa era uma possibilidade. E olha que Minas é um estado conhecido por preservação do patrimônio histórico e tem uma quantidade de instituições grandes, assim, bem espalhadas. Mas em muitas cidades do interior isso quase não existe. E aquela visita que eu fiz ao Museu de Arte do Estado do Espírito Santo, finalzinho de 2004, aquela visita ela foi transformadora para mim. Porque ela me causou um choque. O MAIS ele é um museu que ele tem o seu acervo, mas ele sempre apresenta exposições de arte contemporânea. E foi um choque para um estudante que ia entrar para o curso de artes plásticas e não conhecia praticamente nada, perceber que se continuava a produzir arte no meu tempo e próximo de mim, com pessoas próximas de mim. Na medida que eu me tornava um historiador da arte, a coisa mudou um pouquinho de figura, aquele choque, aquela empolgação, porque ela veio junto com uma série de incômodos. Uma série de incômodos surgiu ali. Bom, boa parte dos episódios aqui do Não Pode Tocar, para quem acompanha, já percebeu, eles são fruto desses incômodos. Incômodos meus e dos demais participantes. Isso significa que as coisas elas andaram. Porque já que hoje é muito mais fácil, né, de conversar sobre esses temas, conversar sobre coisas que, pelo menos durante a minha graduação, eram temas um pouco barrados. Um desses muitos incômodos, ele dizia respeito à percepção de que todos os meus professores e professoras desconheciam os contextos mais complexos da história da arte não europeia. Sempre que surgiam perguntas minhas, de outros colegas, voltadas para a América Latina ou para culturas originárias, as respostas elas apontavam para arte contemporânea, que é ótimo. Muita coisa sendo produzida no nosso tempo e com pesquisas poéticas que elas são capazes de demonstrar o peso de uma grande variedade de origens, é ótimo. Só que não era o suficiente. A minha graduação terminou com uma percepção muito rasa de como que essas histórias de povos não europeus eram contadas. O mestrado mudou um pouco isso, mas ainda também não era o suficiente. Eu fui encontrar os esforços mais arrojados para dar conta dessa necessidade de saber o que existia e existe nesses mundos que ainda não haviam ganhado o passe livre da seriedade acadêmica. Isso veio, em grande parte, de pesquisas independentes. Hoje eu fico muito feliz de encontrar esse tipo de trabalho, como é o seu trabalho, que tenta contar essas histórias por outras perspectivas. Eu fico ainda mais feliz quando eu descubro que existe material e metodologia para isso. Então, o episódio de hoje, ele diz respeito à aproximação que a gente deve fazer para encontrar passados e narrativas históricas diversas. Daí a pergunta que eu te faço, Nicole. A quem pertence o passado? É uma pergunta, eu acho que abre várias ideias, assim, pra gente discutir, né? Assim, eu acho que com relação aos museus, né, algo que eu acho que às vezes está tão enraizado que acho que é importante sempre destacar como o museu é uma invenção europeia, né, é uma invenção essencialmente colonial.
se a gente for pensar, porque quando do advento, né, dos museus modernos, né, ali do século XVIII, quando os museus passam a ser, teoricamente, né, abertos, né, ao público, né, mesmo que eles não fossem ainda acessados em grande parte, né, pela sociedade, antes aquelas coleções elas estavam restritas, né, às coleções reais, né, à nobreza. Então, por exemplo, no contexto da Revolução Francesa, né, que o Louvre passa a ser, né, torna-se um museu, né, isso é um ícone, né, dessa abertura dos museus para o público, né, a gente tem que pensar qual é esse discurso, né, que vai ser mostrado para esse público, né? Pensar que o museu naquele momento ele serve também como um dispositivo de educação do público, né? Ele é pensado como uma forma de educação daquele público, né, no contexto de emergência daqueles estados nacionais, né, de demonstração de um poder, né, daqueles estados nacionais, né, no contexto de diversos países europeus, né? E pensar que essas coleções, que antes, né, pertenciam à aristocracia, reúnem desde, né, de pinturas que eram ali feitas no contexto das cortes, né, até objetos não ocidentais, pilhados mesmo, né, roubados, né, a partir desses processos de colonização. A gente pensa, né, na forma como eles eram mostrados, né, como era a representação dessas culturas, né, sempre de uma forma a exotizar essas culturas, né, a mostrar como se elas fossem parte de um estágio anterior de desenvolvimento, né, com relação à sociedade europeia, que eles queriam demonstrar que era o ápice, né, do desenvolvimento, né, da civilização. Então, né, tem um texto muito legal nesse sentido, que é Colecionando Arte e Cultura, né, do James Clifford, que ele pensa a abordagem dos museus etnográficos, né, parte da perspectiva dos museus etnográficos, né. Como muitas vezes a gente não percebe essas relações históricas de poder, né, que são inerentes às exposições, né, e de que forma essas culturas estão sendo ali representadas, né, a quem pertence até a própria narrativa, né, dessas culturas, dessas histórias, né, esses objetos, né, não ocidentais, por exemplo, são sempre representados de forma fragmentada, né, assim, são fragmentos, né, que são ali retirados de contexto e são movidos para o museu, cria-se um outro contexto em que aquelas partes servem para representar toda uma cultura muito complexa, né? Culturas muito complexas. Isso tem sido muito discutido, né, há vários anos, com vários teóricos da história da arte, da antropologia, da arte, da sociologia da arte, né, mas eu acho que é muito importante pensar, né, nessas relações de poder que permeiam, né, as exposições, e também, no caso dos museus de arte, mais especificamente, de como os museus de arte são instâncias essenciais de legitimação, né, da arte, né, dentro do sistema da arte, né, forma essa rede que, junto ao mercado, junto às galerias, aos curadores, né, aos artistas, são instâncias essenciais de legitimação, né, que decidem o que é arte, quem é o artista, né, e ao mesmo tempo que elas têm esse poder de evidenciar, né, artistas e obras, têm o poder de excluir também, né, como nós vemos que isso aconteceu por tantos e tantos séculos, né, assim, em que mulheres artistas, né, tiveram produções negligenciadas, né, artistas racializados, que sempre estiveram produzindo, mas que não tinham esse espaço, né, para mostrar, né, as suas produções. Então, eu acho que é legal pensar que os museus agora, eu vejo um esforço, né, de tentar, né, evidenciar essas narrativas, essas histórias, essas produções, repensar a forma como as obras, os trabalhos, os objetos são, né, essas culturas não ocidentais também, no caso, né, dos museus etnográficos, são representadas, e aí pra gente pensar, né, será que o museu, até é uma dúvida, né, será que o museu pode ser descolonizado mesmo, né, até que ponto isso está tão enraizado que não teria essa dificuldade, mas é algo que acho que podemos pensar, né, mas eu tenho me interessado por essas tentativas, assim, né, de se questionar, né, como essa pergunta que no caso a gente vai abordar, né, na exposição da Diana Magaloni e da Mariana Castillo-Debal, foi um ponto
ponto central da exposição, né? A quem pertence o passado? No caso dos códices mesoamericanos, né? Que foram códices, que são códices que são pouquíssimo vistos, né? Pelo público, porque, até assim, por questões de conservação, mas que também não se tem tanto acesso, né? Ao conhecimento dessas cosmologias, né? No próprio sistema educacional e tudo mais, né? Então, a quem pertence o passado, né? Por exemplo, no caso do México, né? Que é parte da história deles e eles não conhecem muitas vezes, né? Não têm acesso e esses conhecimentos são negligenciados, né? Muitas vezes por todo um aparato de conhecimento. Sim, a gente tem até um episódio aqui sobre museologia e uma das coisas que foram discutidas nesse episódio sobre museologia é que os museus, eles tradicionalmente têm um papel de empalhar as coisas, de mumificar as coisas. Uhum. Então a coisa entra pro museu e é como se ela já não fizesse mais parte da realidade, ou ela não tem mais, ela não tá mais em um contexto que ele continua a se desenvolver, o que obviamente é um engano, não acontece assim, mas muita coisa entra no museu e o museu passa a cumprir esse papel de recortar coisas da realidade, só que alguns desses elementos que eles vão parar em um museu, eles fazem parte de contextos vivos, e os museus tentam se transformar, porque pensando nisso que você falou, será que o museu ainda dá conta de fazer isso, né? Muitas vezes a gente entra no museu, para quem tá ouvindo poder até imaginar aquela situação, você encontra um objeto que ele seria parte de uma cultura originária e quase sempre você vai ter um indicativo de crédito muito superficial, às vezes um pequeno texto de parede, um parágrafo, que diz de onde veio aquele objeto. Às vezes isso está até mais deturpado, porque o nome que identifica aquele objeto é um nome de coleção, ou é um nome europeu, ou é um nome, entre muitas aspas, abrasileirado, e aquilo soa estranho, porque com outros objetos você tem um contexto muito mais denso para você compreender. Quando você recebe exposições com materiais europeus aqui, por exemplo, é impressionante a quantidade de material para discurso, de diálogo que você consegue fazer com aquilo. Entanto, quando isso vai ser mostrado, quando são mostrados objetos locais, parece que é suficiente só colocar o material de que é feito, uma época aproximada. Às vezes, quando tem um cuidado que já parece muito, coloca o nome do povo de origem daquele objeto. E é pouco, assim. Fico pensando se o museu, às vezes, é o museu como ele se configura hoje, ele é o local mais adequado. Mas há esse esforço, como você disse, de algumas instituições para pensar uma descolonização, uma decolonização. Se ainda não da instituição como um todo, pelo menos do pensamento que está em torno dela, né? E acho que esse é o cerne da sua pesquisa, né? São as funções sociais do museu. Quais são as funções sociais do museu? E elas já foram muitas, elas continuam a ser muitas, mas quais são as principais urgências de hoje, assim? Um museu é possível abrir um museu hoje sem um acervo, só para mostrar produção recente? Aqui no Espírito Santo a gente tem um projeto megalomaníaco que ele está em construção já faz umas 2 décadas e meia, que é o Cais das Artes, que ele se configuraria como um museu e a proposta inicial é que ele abrisse sem acervo. Então seria um museu sem acervo. Uma proposta que da época foi arrojada, mas que nunca foi para frente. A gente não sabia como que isso ia acontecer. E a gente precisa aqui no estado de mais instituições museológicas e que consigam organizar as culturas locais e abrir o estado do Espírito Santo. Mas a gente fica nesse conflito. Peraí, a gente tem novas funções para o museu cumprir, mas algumas delas parecem entrar em contradição com o significado de museu. Dá para... Isso funciona? Você já trabalhou com alguns exemplos e que isso tem funcionado, em que o museu ele é essa peça-chave para poder modificar essa ideia de que a história ela não pertence aos povos perdedores, não pertence aos povos colonizados? Eu acho que tem, assim, diversas formas, né, de entender de exercer, né, essa função social dos museus. Assim, nos conceitos da museologia tem essa diferença entre os museus, a museologia social, né, que surge ali a partir do final dos anos 60, né, e que se começa a se pensar como se privilegiar essa função, na verdade, o desenvolvimento das sociedades em detrimento de funções mais tradicionalmente ligadas, né, ao que mais tradicionalmente é atribuído ao museu, como as funções
funções de colecionismo, né, de conservação, de pesquisa. Então vão surgindo iniciativas no sentido de enfatizar o desenvolvimento das comunidades, onde aqueles museus estão instalados. Muitas vezes museus que também não têm acervo, né? O foco não é o acervo, não é o colecionismo, mas trabalhar com a própria história da comunidade, a memória viva, né, a memória de quem viveu ali, de quem vive ali, né, e teve, né, como exemplos o surgimento dos ecomuseus, né, são casos bem conhecidos, né, de exemplos da museologia social, né, os museus comunitários, os ecomuseus, e que estão aí, né, até hoje e fazem trabalhos muito legais, assim, por exemplo, no Brasil, o Brasil é uma referência em museus comunitários, né, no campo da museologia. Tem muitos museus em comunidades de favelas, por exemplo, né, em que são verdadeiros, assim, são centros vitais ali naquelas comunidades, né, e nesse artigo que eu escrevi recentemente sobre a função social dos museus, né, a importância de sempre se reafirmar, né, a função social dos museus, eu fiquei, assim, eu achei muito interessante como esses museus comunitários tiveram papéis muito importantes, por exemplo, no contexto da pandemia, né, porque eles estão ali justamente para atender às necessidades, né, daquelas comunidades. Então, eu acho que são práticas muito importantes, mas não quer dizer também que museus de configurações mais tradicionais, assim, com acervo, né, voltados para a pesquisa, para a coleção, né, não tem esse maniqueísmo, né, eles também exercem, né, claro, uma função social. E eu acredito que, por exemplo, né, no campo dessa representatividade, né, de contar essas histórias, essas narrativas que foram, né, por tanto tempo silenciadas, né, de trazer esses artistas, eu acho que essa é uma forma também de exercer essa função social, né. Eu trouxe também no artigo um pouco dessa questão, né, trazendo lá de 2017, né, quando houve aquelas várias manifestações, começando, né, pela exposição Queer Museu, né, exposições que discutiam essa questão da sexualidade, né, que foram usadas até como meios de chamar atenção no contexto ali político, né, de alas conservadoras, né, fazerem um barulho ali e tentar causar, né, para se promover até em cima disso, né, e a importância, né, de se resistir, né, a essas tentativas de censura e não, né, dos museus não, assim, não baixarem a cabeça para isso, né, de continuar nesse esforço de representar, de acolher, né, as minorias e as vozes, né, e as narrativas. Então, nesse sentido, também eles exercem, né, uma função social muito importante. E aí também acho que é uma forma, né, de se descolonizar. Não falando em formas de descolonizar, tem um conceito que você trabalhou em um dos seus artigos que eu achei bem consistente, assim, para isso. Se você quiser falar um pouco sobre a estesis decolonial, porque, em museus etnográficos e museus históricos, talvez o termo ele não fizesse tanto sucesso. Agora, se você pensar em galerias de arte, em museus de arte, me parece que falar de uma estesis decolonial, ela se torna algo fundamental. E achei curioso que não é algo que eu costumo ouvir na maioria dos eventos ou das discussões dentro de museus de arte. Então, esse conceito foi cunhado pelo Walter Mignolo, né? Isso surge no contexto de um grupo de teóricos, né, que é o grupo Modernidade e Colonialidade, que são teóricos latino-americanos que, a partir do início dos anos 2000, começaram a pensar, discutir as questões já propostas pelas teorias pós-coloniais, mas trazendo para o contexto latino-americano, né, a partir das realidades e de uma perspectiva latino-americana, né. Então, são teóricos como o Walter Mignolo, né, que é argentino, o Aníbal Quijano, que é um teórico europeu, a Catherine Walsh, Nelson Maldonado Torres, vários teóricos que começaram a debater essas questões. E o Aníbal Quijano, ele vai trazer o conceito de colonialidade do poder, né? E ele evidencia como o colonialismo europeu, além de promover um sistema de dominação baseado na raça e na divisão do trabalho, ele operou também por meio de uma dominação das formas de subjetividade, né? De controle das formas de conhecimento, né? De uma tentativa de repressão das formas de expressão,
dos povos que foram dominados, né, subjugados, né, no processo colonial. Então, essa dominação não se opera apenas em termos materiais, mas também em termos da produção de conhecimento, né? Tanto uma tentativa de imposição, né, da razão eurocêntrica como absoluta, né, como universal e absoluta, ao passo que se tentou reprimir, né, as formas de produção do conhecimento desses povos originários. E a gente sabe que isso teve suas e ainda tem ressonâncias, né, na contemporaneidade, apesar de, é importante destacar, né, como essas formas de expressão, as crenças desses povos originários se mantiveram, né, houve sempre, né, resistências, né, não houve simplesmente uma dominação, mas eles resistiram para manter a sua cultura, suas formas de expressão, mas teve essa imposição, né, da razão eurocêntrica sobre essas outras formas de conhecimento. E, inclusive, o Aníbal Quijano, ele vai fazer essa distinção, né, entre o colonialismo e a colonialidade, né, porque o colonialismo, ele situa, né, nesse momento histórico, né, do processo de colonização, e a colonialidade como algo que persiste até hoje, né, ainda esses modos de dominação epistêmica, né, em termos de conhecimento, que ainda tem a sua ressoam, né, até hoje. E aí, diante desse quadro, né, o Walter Mignolo, ele vai propor a desobediência epistêmica, né, que seria essas formas de contrariar, né, essa imposição, né, da razão eurocêntrica, propondo a opção descolonial, no sentido de evidenciar conhecimentos, cosmologias, subjetividades sobrepujadas pelo conhecimento ocidental e a razão imperial colonial, sempre buscando, né, alternativas à modernidade eurocêntrica. E aí a estese decolonial, então, vai fazer parte, né, desse contexto de estudos. O Walter Mignolo parte do entendimento da aestesis, né, que vem do grego, né, o termo grego, do grego antigo, que dizia respeito a diversas possibilidades, diversas noções, né, e formas de percepção, né, seja visual, gustativa, auditiva, e que a partir do século XVIII ele vai considerar que houve uma apropriação da aestesis pela estética, né, a partir de teóricos como o Kant, né. Então, o que ele fala de uma colonização da aestesis, né, que são essas diversas possibilidades de fruição pela estética, e impõe uma fruição específica, né, a partir da sensação do belo, e implica também uma noção de uma contemplação desinteressada da arte, né, da dissociação da noção de função e de utilidade com relação à arte, né. Esses dias eu estava lendo um texto de um antropólogo, né, o Le Breton, que é a Antropologia dos Sentidos, e eu, assim, comecei a associar, né, as duas coisas, porque o Le Breton vai trazer, né, como a própria, o termo, ele usa o termo visão, o termo visão de mundo, por exemplo, é um termo muito eurocêntrico, eu nunca tinha pensado, porque a noção ocidental privilegia, né, a visão em detrimento das outras formas de fruição, né? E é muito o que ainda acontece nos museus, né? De ser assim, por mais que, né, tenha tido desde as vanguardas históricas movimentos que, né, sempre buscaram romper com essa apenas uma contemplação da obra de arte, né? E o museu, né, o icônico, o cubo branco é justamente isso, né? Uma contemplação ali visual e silenciosa das obras. Por mais que várias iniciativas e várias propostas de artistas e curadores tenham buscado romper com essa noção, acho que ela ainda está muito presente nos museus, né? Essa questão de você estar lá apenas, né, passeando pelo espaço expositivo, né? E não tem, mesmo que, em muitos casos, mesmo que a obra, o artista fez a obra pensando para ela ser, né, tocada, experienciada lá, por motivos, né, vários, assim, de conservação e tudo mais, você não pode, né, ter essa experiência completa, né, dessa fruição. Até essa ideia de que o intelecto, ele estaria inevitavelmente ligado ao distanciamento, né, como se você não pudesse desenvolver nenhuma espécie de conhecimento se ele não tiver essa pureza, ó, não posso, eu tenho que estar distante, tem que ser uma coisa séptica, e a contemplação ligada a isso também, e bom, quer coisa mais
europeia do que essa ideia de distanciamento, né? Total. E aí o Mignolo vai propor justamente romper, né, com essa noção, né, por meio de... Teriam várias propostas, né, eu acho que essa proposta da exposição em Tlili-Tlapali seria uma forma, né, de romper em partes, né, com algumas dessas noções, assim. Mas ainda eu acho que no contexto do museu ainda é difícil, né? Romper totalmente, né? Com certas regras. Sim. Então, já que você já puxou a Intlapali. Eu tava treinando essa pronúncia, porque a pronúncia de Nahuatl é uma... a minha é um show de horrores. Toda vez que eu tento ler esse tipo de material, eu fico, gente, eu queria conseguir pronunciar isso direito. Eu também. Mas, gente, partindo assim disso, já que você puxou a exposição, a gente vai comentar sobre uma mostra que ela envolve manuscritos mesoamericanos que são um pouco posteriores ao início das invasões, primeiro século das invasões europeias, e isso pode ser até surpreendente para muita gente. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopodetocar@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Instagram você nos encontra como @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos do Tiwi. Na descrição completa do episódio, em notamanuscrita.com, você encontra os nossos demais perfis, também o e-mail e o Instagram da Nicole. Essa conversa vai continuar semana que vem e a gente vai falar mais sobre manuscritos mesoamericanos e dar várias indicações relacionadas ao que foi conversado nesses 2 programas. O papo ficou realmente muito bom. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou! Trecho do texto Colecionando Arte e Cultura, de James Clifford, com tradução de Ana Barreto, publicado na edição de número 23 da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1994. Uma história da antropologia e da arte moderna deve ver no colecionar tanto uma forma de subjetividade ocidental quanto um conjunto em mutação de práticas institucionais poderosas. A história das coleções, não limitada aos museus, é fundamental para uma compreensão da maneira como os grupos sociais que inventaram a antropologia e a arte moderna apropriaram-se das coisas exóticas, dos fatos e significados. Apropriar-se, tomar para si, do latim proprius, próprio, propriedade. É importante analisar a maneira como as discriminações poderosas feitas em momentos específicos constituem o sistema geral de objetos no qual os artefatos valorizados circulam e fazem sentido. Desse modo, levantam-se questões importantes. Quais os critérios dão validade a um produto cultural ou artístico autêntico? Quais os valores diferenciais depositados nas velhas e novas criações? Que critérios morais e políticos justificam práticas de colecionar que sejam boas, responsáveis e sistemáticas? Por que, por exemplo, as aquisições de objetos africanos feitas por Léo Frobenius por atacado em torno da virada do século agora nos parecem excessivas? Como se define uma coleção completa? Qual o equilíbrio adequado entre a análise científica e a mostra pública? Em Santa Fé, abriga-se uma soberba coleção de arte nativa americana na School of American Research, um prédio que foi construído literalmente como uma casa forte, de acesso cuidadosamente restrito. O Museu do Homem expõe menos de 1/10 de suas coleções. O restante está guardado em armários de aço ou amontoado nos cantos do imenso porão. Por que, até recentemente,
Parecia óbvio que objetos não ocidentais devessem ser preservados em museus europeus, até quando isso significa que não há belos espécimes visíveis no país de origem desses objetos. Como se distinguem antiguidades, curiosidades, arte, souvenirs, monumentos e artefatos etnográficos em diferentes momentos históricos e em condições específicas de mercado? Por que muitos museus antropológicos começaram, nos últimos anos, a exibir alguns de seus objetos como obras-primas? Por que, apenas recentemente, a arte turística recebeu uma atenção séria dos antropólogos? Qual tem sido a interação mutante entre o colecionar história natural e a seleção de artefatos antropológicos para exposição e análise? A lista poderia ser alongada. A história crítica do colecionar diz respeito ao que os grupos específicos e indivíduos decidem preservar, valorizar e trocar dentre o que há no mundo material. Embora essa história complexa, desde pelo menos a idade do descobrimento, ainda esteja por ser escrita, Baudrillard fornece uma estrutura inicial para a disposição dos objetos no mundo moderno, capitalista, ocidental. É axiomático em seu relato que todas as categorias de objetos significativos, incluindo aqueles demarcados como provas científicas e como grande arte, funcionam dentro de um sistema ramificado de símbolos e valores. Para tomarmos apenas um exemplo, o New York Times, de 8 de dezembro de 1984, relatou a pilhagem ilegal e corrente de sítios arqueológicos Anasazi, no sudoeste americano. Os potes pintados e as urnas encontrados nas escavações, em boas condições, chegariam a $30 mil no mercado. Um outro artigo, no mesmo número, trazia uma fotografia de potes e vasos da Idade do Bronze resgatados por arqueólogos de um barco fenício naufragado fora da costa da Turquia. Um relato mostrava a coleta clandestina visando o lucro, o outro, a coleta científica visando o conhecimento. As avaliações morais dos dois atos de resgate opunham-se vigorosamente, mas os potes recuperados eram todos significativos, belos e antigos. A importância comercial, estética e científica, nos dois casos, pressupunha um dado sistema de valor. Este sistema encontra interesse e beleza intrínsecos em objetos de um tempo passado e assume que colecionar objetos de uso diário pertencentes a civilizações antigas, de preferência desaparecidas, será mais recompensador do que colecionar, por exemplo, garrafas térmicas decoradas da China moderna ou camisetas personalizadas da Oceania. Objetos antigos são dotados de um senso de profundidade por parte de seus colecionadores de mentalidade histórica. A temporalidade é reificada e resgatada como origem, beleza e conhecimento.